Oi, bem-vindo ao nosso podcast. Nós somos a ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre plasticidade, sobre criatividade, também sobre como enfrentar algumas dificuldades em mudanças dentro do ambiente de saúde. Para isso, a gente está recebendo aqui 3 grandes profissionais. O Guilherme Xavier, que é engenheiro clínico, Flávio Kellner, que é arquiteto, e o João Paulo Torres, que é administrador, construtor e engenheiro eletricista. Tem uma série de predicados, acho que eu posso dizer assim, né, João Paulo? Bom, antes da gente começar fazendo perguntas mais técnicas sobre o ambiente, sobre as mudanças, eu queria que vocês se apresentassem e contassem como é que vocês foram parar dentro do ambiente de saúde, de acordo com a profissão de cada um. Bom, como eu me formei já indo direto para a especialização de engenharia clínica, comecei minha carreira no Sírio-Libanês, passei por algumas empresas. Em 2008 eu abri a minha empresa, a Equipaquer Engenharia, que é hoje uma referência nacional na parte de projeto de equipagem, engenharia clínica, manutenção hospitalar, tanto manutenção de equipamentos quanto manutenção de hospitais. A gente já atendeu o Brasil inteiro, mais de 200 instituições de saúde. Legal. Flávio? Bom, a nossa trajetória aí vai fazendo 35 anos de estrada. Flávia é da RAF Arquitetura, muita gente já conhece. Fundada aí por 3 colegas de faculdade em 1989. Ao longo dos anos, nos juntamos com outros sócios, a Cíntia, o Guilherme, o Henry, trabalhando nacionalmente, internacionalmente também, com um escritório no Rio e em São Paulo, e sempre buscando aí a excelência e o que tem de mais atual, se modernizando aqui nesse congresso. Estamos no 10º congresso. Eu me lembro quando eu fiz, como presidente da BDH, junto com o meu time, o primeiro congresso. Olha! Foi no Rio também. Meus filhos eram pequenininhos e agora, vendo esse evento com essa pujança toda, dá um orgulho enorme. Ter dedicado tempo de forma voluntária e ver que o filho cresceu, né? Deu frutos, muito legal, muito bom. João Paulo? Bom, sou engenheiro eletricista com mestrado em construção civil. Iniciei dentro das instalações hospitalares, então fiz obras no Hospital das Clínicas de São Paulo, obras dentro do Hospital Sírio-Libanês. Tomei gosto, paixão pela construção hospitalar e aí montei a Salix Engenharia, que é uma construtora focada em construção hospitalar, que hoje também atua no gerenciamento de obras hospitalares. Legal. E aproveito aqui para parabenizar o Flávio e agradecer por criar essa área, né? Não criar a área, mas fomentar essa área, né, Flávio? Acho que a gente precisa com que os players estejam cada vez mais próximos, trazendo essa diversidade de atuação e conhecimentos técnicos, difundindo os conhecimentos técnicos aqui nesse congresso. Isso só engrandece o setor e só traz a importância de ter profissionais e empresas especializadas nesse segmento. Isso até para que não existam problemas futuros dentro da instituição de saúde, que é um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui, né? Sobre dificuldades que vocês enfrentam depois que um prédio já está pronto, se ele não foi bem projetado ou se não houve alguma coisa aplicada da maneira correta. Queria que vocês contassem para a gente que dificuldades são essas em cada área e como é que vocês fazem para lidar. Posso até começar, assim, como lá na nossa empresa a gente atua na fase de planejamento, quando a obra não começou. Depois, durante a obra, ajudando a comprar os equipamentos. E normalmente a gente permanece depois da manutenção. A gente paga os próprios pecados se a gente não fizer bem feito, né, desde a fase de planejamento, a fase de escolha dos equipamentos, porque isso vai se refletir no CAPEX, né, que é o custo de investimento, vai se refletir no OPEX, que é o custo de operação do hospital. Mas, um pouco antes de começar aqui, a gente estava conversando entre a gente como que um hospital é um canteiro de obras contínuo, né? Uhum. Então, é bastante comum nós enfrentarmos, aí eu vou falar da parte de equipagem, dos equipamentos médicos, né? De como é comum, né? Como agora, a gente viveu um exemplo recente, estamos vivendo, né? Do cliente falar, comprei um robô. É para botar nessa sala aqui. Mas a sala absolutamente não está preparada para o robô, a disposição dos focos cirúrgicos, a disposição das tomadas e diversas outras estruturas, né? Então, eu vou fazer das palavras do João Paulo minhas palavras. Eu acho que a integração
efetivamente entre as disciplinas, começando pela arquitetura, né, que é sempre a concepção para as demais, né, que vem a seguir. E a bandeira que eu levanto e falo há quase 20 anos, né, que é também, no meu caso, tratar a equipagem como projeto, porque ela também tem interferência nos demais projetos. Tudo que vai dentro ali impacta nos demais projetos e instalações, assim como na arquitetura. Uhum. João Paulo, vou pedir para você falar agora, para o Flávio ter direito de defesa aqui no final, porque já foi apontado pelo Guilherme. Não, Arquitetura. foi apontado como a necessidade de trabalhar em conjunto, né? Bom, vou emendar aqui no que o Guilherme falou, né? Talvez até nesse exemplo de uma reforma dentro de um centro cirúrgico. Eu acho que pensando em construção, a gente sempre pensa o modelo ideal é receber bons projetos, uma boa concepção, incluindo de equipagem, para que a gente, como construtora, possa desempenhar o melhor papel dentro do setor de engenharia de construção. Ou seja, fazer uma obra pensando com uma boa logística, com menos interferências dentro do ambiente hospitalar que permanece em funcionamento de alguma forma. Então, ter essa preocupação com pacientes, com o entorno, mas nem sempre essa concepção ou a atuação ali dentro da reforma, ela representa exatamente o que acontece na prática, né? E aí você se depara com uma viga que não estava prevista em projeto, e nem sempre é culpa do projetista, né? E aí não só arquitetura, mas estrutura, climatização, elétrica, hidráulica, todas as disciplinas que nem sempre tem o acervo do hospital atualizado e consegue projetar ali representando exatamente o que vai acontecer. E aí você, como construtora, tem que fazer um malabarismo para voltar com os projetistas e tentar encaixar essas diversidades dentro do cronograma. Porque acho que o grande ponto, e o hospital, né, pensando no diretor hospitalar, ele quer a data entregue, ele quer funcionar, ele precisa colocar esse centro cirúrgico em operação, não importa as dificuldades que o Guilherme vai ter com a equipagem. Por isso a gente tem por isso é importante essa sinergia, né, que você citou novamente aí, Guilherme, para a gente poder envolver todas as áreas e eu poder voltar com a arquitetura e a arquitetura conhecer esse robô, saber as dificuldades desse robô, por isso uma arquitetura especializada. Eu, como construtora, ter essa especialização e conhecer todas as normas, diretrizes e entender o impacto que a minha atuação vai ter no entorno é de fundamental importância. Eu não posso receber um projeto de instalações, seja elétrica, seja hidráulica, e não pensar no equipamento que vai ser instalado para eu conversar ali com o Guilherme, com a equipe quero e falar o site planning desse ambiente está correto? Foi pensado? Foi compatibilizado? Que é o site planning, para quem está acompanhando a gente e não é exatamente da área. Site planning é a área do Guilherme aí, né, Guilherme? É justamente o planejamento da área, é muito utilizado esse termo quando se fala de equipamentos de maior complexidade de instalação, né? Aí esse termo aí que é, por exemplo, uma ressonância magnética. Tudo que você precisa para que aquele ambiente ali, tecnicamente, desde o ar-condicionado, estrutural, elétrica... Acesso do magneto. Acesso, enfim... Sobrecarga na laje. Exato, a carga na laje, carga elétrica... isso tudo está geralmente no que é o planejamento do site. Desculpa. Mas muitas vezes isso vem depois, né, Guilherme? E aí é um grande problema que a arquitetura apanha, tem que revisar, porque um equipamento pode ter mudado, né? E aí a construtora, e às vezes você já está no período de obra, e aí eu como construtora, ou como no gerenciamento ali, eu tenho que encaixar essas atividades e essa revisão de projeto no cronograma. Flávio, a responsabilidade ficou toda com você. Você percebeu, né? Que tudo começa Mas tudo na começa arquitetura. antes quando tem o terreno vazio, em branco, né? Ou seja, a gente tenta entender o que o terreno fala para a gente, né? Em termos de contexto, restrições, e aí sim a gente começa a moldar esse prédio sempre pensando sobre a flexibilidade, sobre a expansibilidade, sobre o futuro. Eu sempre digo para deixar uma sobrecarga nas fundações de pelo menos mais dois andares, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. A gente está fazendo um projeto agora que a gente tem uma fase inicial e o cliente não sabe ainda como é que vai ser a fase final. Então, a gente já deixou todas as previsões de uma escada nova, de
deixar uma previsão. Ele nunca fez o subsolo agora, mas a gente já vai deixar uma previsão para escavar o subsolo depois. Então, a gente tenta, já sabendo o que vai acontecer nesses últimos 35 anos que eu falei de trabalho, a gente já tenta rapidamente prever para o cliente não dar um passo errado, porque eles vai direto ao finalmente. A gente dá alguns passos para trás para tentar planejar da melhor forma possível. E nesse planejamento, além de tudo que eu falei, a gente conta com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, que são os projetistas, os consultores. Se tiver um consultor antes, melhor ainda, porque ele já vai orçando a obra, já vai prevendo o custo da obra durante as fases de projeto, não deixa para fazer isso na fase de Concorrência. licitação, exatamente. A tua área, que é uma área essencial para a gente, que hoje em dia os equipamentos são muito grandes, você vai botar um bunker, um acelerador linear. É uma parede de 1,5 m de espessura, uma laje também de 1,5 m, drenos, pontos que entram em diagonal, não entram reto. Peso, capacidade, isso tudo a gente precisa receber e trocar informações. Quais são, se a gente for pensar assim no passo a passo, você já citou alguns para a gente, mas se tem um gestor, por exemplo, acompanhando a gente, pensa em uma obra, quais são os passos para você fazer essa obra? Começa mesmo pelo arquiteto, vai fazendo essa parceria com a construtora, depois chega na engenharia clínica, como é que é? Como é que funciona? Isso aqui. A gente começa criando o que seria o projeto dentro de um prédio. Estou falando de um prédio novo, não de uma reforma, né? A reforma é um pouco diferente. Mas criando esse prédio novo e rapidamente a gente junta um time, sei lá, às vezes tem 30 consultores. Consultor de acústica, iluminação, drywall, tudo que você puder imaginar. E a parte de equipamentos também. Só que eles não andam complementarmente, eles andam lateralmente, ou seja, junto. Não dá para entregar, receber. E hoje em dia a gente já está trabalhando há um tempo numa tecnologia de software que é o BIM, é o Building Information Modeling, em que a gente já tem que colocar as informações antes. Isso vai mudar totalmente a ótica de se projetar. Você não vai projetar uma planta e depois um corte, uma fachada. Você vai projetar o espaço como um todo. E aí sim, a gente precisa receber essas informações todas. Eu vou precisar saber dele quanto de altura de contrapiso ele vai querer usar entre a laje e o piso acabado, para eu já botar nesse modelo, entendeu? Já vai ter todas as informações. Então, principalmente com essa tecnologia, essa multidisciplinaridade juntos, trabalhando juntos, vai ser essencial. Então, a sequência vai ser as aprovações nos projetos, nos órgãos públicos, até chegar num ponto que a gente chama de anteprojeto, projeto básico, que a gente vai colocar todas essas informações dentro. E como eu falei, se a gente consegue orçar, a gente não volta para trás depois, a gente já segue direto, né? Porque às vezes passa um pouco do budget, a gente já sabe mais ou menos quanto é que vai custar, mas às vezes tem alguma coisa que passa um pouco a definição da estrutura, a gente está falando do conceito de estrutura, se vai ser uma laje plana, se vai ser uma laje com viga, se vai ser metálico, se vai ser pré-moldado em função da agilidade da obra. Então isso tudo a gente conversa, né? Senão fica uma coisa meio ditadora do arquiteto, vai ser assim, assim, assim. E tem o cliente na outra ponta também, ele também tem as experiências dele, né? Então, acho que tem toda uma sequência de trabalho que a gente repete. Agora, a construtora na excelência. Não é muito comum entrar antecipadamente, né? Infelizmente, Flávio? não. Infelizmente, porque existe hoje um modelo que é o que nós chamamos de pré-construção, que é quando a construtora, nós podemos contribuir já na concepção do projeto. E aí a gente vai entrar não só com altura de contrapiso, né, Flávio? A gente pensar aí nas caídas, mas soluções e questões executivas, né? Pensar em aonde você vai pôr a grua, aonde você vai pôr a cremalheira, que trecho da fachada vai ficar aberto para estar aquela cremalheira, ou eu vou poder usar a cremalheira no posto de elevador e eu vou ter outros elevadores, isso não vai impactar a minha construção. Ou seja, a logística de obra também tem uma interferência no projeto. Além, é claro, do custo final, né, Flávio? É super comum hoje a gente receber os projetos lindos, maravilhosos, em alguns casos passando já pela equipagem, mas
em que a gente orça e o custo fica super elevado. Você me deu um approach ideal, assim. Hoje a equipagem médica pode custar até 50% do custo do empreendimento médico, a depender do grau de sofisticação que o cliente queira, né? A gente classifica os empreendimentos hospitalares genericamente em 5 níveis de sofisticação. Reduzido, resolutivo, diferenciado, top ponderado, top luxo. Por exemplo, top luxo é o Albert Einstein, o reduzido é aquela Santa Casa pobrezinha do interior. E a maioria dos nossos clientes, hoje a gente atende muitas Unimedes, por exemplo, ou hospitais de médio para grande porte, que estão ali entre o resolutivo, diferenciado, no top ponderado, né? Os extremos são mais raros da gente atender. E pegando o gancho do que o Flávio falou, o ideal é quando se é feito um estudo de viabilidade, né? E aí o arquiteto começa fazendo a concepção básica e tal. E aí quando chega no projeto básico, que é justamente o projeto onde, como ele falou, né, vai ser levado para as aprovações, que seja da Anvisa, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, a partir daí, quando você já chega depois do executivo, que é o que a construtora vai utilizar, quando o agente da equipagem entra nesse momento do executivo, já tem uma certa desvantagem, porque em vez da gente conseguir contribuir da maneira criativa, que foi a palavra como você até abriu aqui, esse bate-papo, né? A gente já entra com vai consertar, restrito apenas ao que precisa ser consertado, exatamente usar o mesmo termo, o que precisa ser consertado. É totalmente diferente de quando a gente entra até o momento do projeto básico. Vou usar o termo que eu uso com os meus alunos, né? Eu considero que o projeto básico ele ainda é para o arquiteto maleável, já que você sabe que como vai para aprovação, ele vai voltar com crítica, certo? Porque ele vai para aprovação, ele vai voltar com crítica, seja do Corpo de Bombeiros, enfim. Já o projeto executivo, ele vai gerar retrabalho, por isso ele já é um projeto duro, né? Bem menos flexível, bem menos maleável do que quando a gente ainda está nessa fase de aprovações. Então, falando de equipagem, o momento ideal, eu acho que é o quanto antes, mas se eu tiver que falar assim, o limite para não causar retrabalho nos outros seria nessa fase, igual ele falou paralelo, mas nessa fase onde ainda está no projeto básico, que ainda é um projeto maleável. Ainda não vai... Uma mudança nossa falando assim, cara, isso acontece, o exemplo que eu vou dar. Pega o projeto arquitetônico com uma ressonância magnética sendo colocada de lado, né? Em vez de estar alinhada com a sala de comando, está colocada de lado. A gente já pegou casos assim. Você não vê o interior do magneto. Exato, mas, que é básico, né? Mas a gente encontra isso por aí afora. Se a gente chega e fala, não é assim, essa sala vai ter que mudar o layout todo ali, isso vai impactar no elétrico, gás, ar-condicionado, do sanitário. Então, quando a gente entra, mesmo a gente da equipagem, né, que está falando da construtora, mas mesmo a equipagem, quando entra para contribuir, quando já está na fase do executivo, e todos os que a gente chama de projetos complementares, né, que são as outras disciplinas, elétrico, gás, ar-condicionado, sanitário, quando todos esses já estão prontos, a possibilidade da gente contribuir é muito menor do que quando a gente entra ali. Eu gosto de usar a frase, a gente chegou aqui quando tudo era mato, né? Normalmente o arquiteto chega. Agora, para a gente é bom também chegar quando tudo é mato ainda e ter a possibilidade de contribuir. Bom. Tem até um exemplo desse aí que você falou de acessibilidade dos equipamentos, né? A gente está fazendo agora o projeto do Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro. E tem 9 aceleradores lineares no 3º subsolo. E aí, poxa vida, como é que a gente vai chegar com essas máquinas no 3º subsolo? Então, tem uma praça grande, bem grande. Sim. E nessa praça a gente deixou um vão grande também, onde você vai iluminando os ambientes que estão embaixo e ela também serve para você descer as máquinas, entendeu? Então, já é pensado nessa fase. Mas, por exemplo, se fosse um buraco menor, eu ia chegar para ele e perguntar qual o tamanho desse buraco que eu tenho que deixar aqui, entendeu? Aí ele vai me dizer... Por isso que a gente tem que ter todo mundo junto na mesa. Hoje em dia é online, né? Antigamente a gente sentava na mesa. E aí cada um vai falando um pouquinho sobre a sua disciplina. Quando isso não acontece, né? Quando isso não é bem pensado em projeto, a construção sofre muito. Eu tive um exemplo de não era uma ressonância, mas era um gerador. A gente precisava entrar com um gerador num pavimento intermediário desse hospital. A arquitetura previu uma abertura na fachada, então a fachada ela era toda unitizada, então era toda travada, mas nesse trecho do gerador ele tinha aberturas para você entrar justamente com essa máquina, uma máquina pequena de 7 toneladas ali que você tinha que içar. Bem pequena. Só que isso não foi compatibilizado com a estrutura. Na verdade, pensou-se na estrutura, né? É normal chegar
a arquitetura receber a estrutura e saber onde estão os pilares e vigas. Só que era uma estrutura metálica e nesse projeto inicial que foi concebido, não tinha os contraventamentos, que eram vigas travando essa estrutura que nem sempre aparecem no projeto básico. E aí, quando a gente foi lá, abriu a fachada, foi colocar a máquina, você tinha vigas de contraventamento que não passava essa máquina. E aí, impacto em custo, impacto em tempo, impacto em prazo. Você tem que abrir a fachada num outro local. Durante a obra, você vai solucionar. Só que esse problema fica para o hospital. A manutenção, a retirada dessa máquina é um problema crônico que, se na concepção do projeto você não tem a participação dos profissionais ideais ali, pensando corretamente, se você não tem a equipagem pensando e falando, olha, a ressonância magnética precisa desse espaço, não pode estar de lado. Eu vou usar o exemplo da ressonância magnética, que é clássico. É clássico. É uma máquina que vai pesar de 4 a 8 toneladas, dependendo se é de 1,5 Tesla até 3 Tesla, tá? E, para começar, assim, junto com a arquitetura, pensar por onde que ela vai entrar. Beleza, caminho que ela vai isso é o caminho que ela vai né? entrar. Acontece que daqui a que seja 10 anos, ela vai ter que sair também. E 2 comentários a respeito disso. O primeiro é que, eu estava até brincando, né, falando assim, e o prédio cresceu ao redor, ao redor. A gente já viveu essa situação de a ressonância entrar, depois de muitos anos, o prédio cresceu ao redor, né, foi aumentando, foi ampliando, e não tinha por onde sair a máquina. E aí teve que enterrar a máquina, abrir e enterrar a máquina. Nossa, que curioso. E virou outra coisa, e tem lá sepultada uma ressonância magnética, isso lá em Salvador. Esse exemplo. De alguns milhões, né? Não, mas nesse caso já não ia mais ser usado. Já era. Mas tinha um valor de venda, mas se perdeu porque não tinha como tirar e aquilo ia virar outra coisa. Porque se pensou-se foi pensado numa rota de entrada, mas o prédio cresceu ao redor. Parece brincadeira, mas é a verdade. E o outro aspecto é, falando também não só da arquitetura, mas do calculista, né, do projeto estrutural, uma entrada de uma máquina dessa, vamos imaginar ali, está no 3º pavimento. Agora estou me lembrando de um projeto de fora que a gente participou, que era exatamente esse caso. Está no 3º pavimento, que a máquina entrar, tudo certinho, abertura na fachada, problema nenhum para entrar com a máquina. Acontece que é o seguinte, não existe uma varinha do Harry Potter de fazer Wingardium Leviosa, aí a máquina vai levitar e ela vai chegar até onde é a sala. Então, tinha a rota de entrada, mas o projeto estrutural para essa máquina de 6 toneladas chegar até o local dela, né? Então teve toda uma preocupação. Tudo, caminho. Não, havia a rota. A rota foi feita. Acontece que também o estrutural, né? Ele tem que saber que pelos corredores por onde aquela máquina vai passar. Tem que ter um reforço. A gente tem um reforço ou criar uma maneira de distribuição de carga com chapas metálicas bem grossas para poder distribuir a carga. Porque pode até ser não. O calculista fez a sala de exames lá com 1.000 quilos por metro quadrado. Mas ele não fez todos os corredores, todos os caminhos pensando nessa carga. Eu já me deparei com isso. Então, teve que usar umas viguinhas metálicas para distribuir essa carga e ela ir passando. E haja criatividade, hein? Mas quando pensa antecipadamente é muito melhor, né? A gente está construindo uma clínica em frente ao Parque Ibirapuera que vai entrar com ressonância. E a gente teve que reforçar todo o local e o trajeto. Então, isso já foi pensado antecipadamente. Então, já entrou com todo esse reforço estrutural. Tem um custo, mas para a clínica, pensando em máquinas e toda a construção, é muito melhor você já deixar esse reforço em definitivo para você poder sair depois, para entrar uma possível expansão, nesse caso... Trocar a máquina. Trocar a máquina, exatamente. Agora, eu imagino que quando vocês vão trabalhar com uma reforma de um hospital, seja ainda mais complicado, né? Principalmente se pegar um hospital muito antigo, que está fazendo ali melhorias, de repente construindo um anexo, alguma coisa assim. Eu imagino que seja bastante difícil conseguir conciliar o que já tinha, que antigamente não existia algo voltado especificamente para a saúde, não se pensava nessas questões. Vocês têm que se virar agora para... Você diz pegar um prédio que não é da saúde? Não, pegar um prédio da saúde muito antigo. Perfeito. A gente teve os 2 casos. A gente fez um retrofit num edifício comercial, que a gente fez um hospital de retaguarda. Leitos de internação, tá um pouco menos complexo de um hospital. Aqui na Barra, a gente fez. Só que, nesse caso, foi em São Paulo. Só que o que aconteceu? O grande impacto que teve foi bombeiro.
As rotas e os deslocamentos dentro desse hospital teve um impacto muito grande. Nesse caso, foi um aprendizado ali, foi até desagradável, porque o consultor inicial falou, não, vai passar do jeito que está, porque é só uma reforma. E não aconteceu. Mudou o uso. Exatamente, mudança de uso, foi mal assessorado o cliente e isso impactou. Depois da construção quase pronta, a gente teve que entrar com uma rede de sprinkler nova. Para compensar. Para compensar, exatamente. E o impacto de mais de R$ 500 mil, rebaixar todo o forro, atraso de obra, por um problema de conceito de projeto. Nesse caso específico não foi arquitetura, mas foi do conjunto ali de projetistas que estavam assessorando ali o empreendimento, que gera esse impacto enorme. Flávio ia dizendo que passou por uma situação semelhante? Não, porque a gente, não semelhante de mudar a escada, mas semelhante de prédios comerciais que são reformados para hospitais, no caso, transição também, mas a gente tinha 2 prismas internos e nesses prismas a gente botou as escadas novas dentro das normas de bombeiro. E o pé direito, no caso? Oi? O pé direito permitia trabalhar? Não, era um pé direito bom, era um prédio AAA, mas no prisma de ventilação a gente botou as escadas novas, com uma largura suficiente. Foram soluções que a gente foi dando para adaptar, né? E foi bacana. Geralmente, e olha que não é minha área, eu estou falando da área de vocês, mas como bastidores, aí, né, participando das reuniões, o que a gente vê como principal limitador muitas vezes é o pé direito, né, desses prédios mais antigos. Porque mesmo que já fossem de vocação hospitalar, o que precisa hoje, em termos de norma de instalações, né, pede ali um entreforro muito maior e exigindo E aí está a magia da área hospitalar, né, Guilherme? Porque você vê essa conversa rápida que a gente está tendo, quantidade de exemplos de riqueza de problemas técnicos que a gente se depara por ser um hospital, né? O pé direito é natural, né? Só você abrir um entreforro de um hospital e ver a quantidade, volume de instalações que passa por ali. É muito único, é muito específico. Então, retrofitar prédios de outras disciplinas é uma dificuldade, um desafio muito grande. A gente teve que adotar o BIM também. Ele está falando assim, a gente teve que adotar o BIM lá, justamente por entender que é o futuro mesmo, assim, ou você consegue ter essa visão tridimensional e de compatibilização bem superior. Vai aumentar a qualidade. Mas, algo que eu queria acrescentar em cima da fala do João Paulo, né? Eu tenho uma percepção que eu quero até ouvir os colegas aqui se eles concordam com isso. É uma percepção, eu vou chamar de uma crítica a projetos, assim, de uma maneira em geral, né? Nem de nenhuma disciplina em específico, né? Que normalmente o pessoal vai e recorre à norma, para isso que serve a norma. Mas as normas, por definição, elas são feitas em cima do que seria o mínimo, né? Olha, o mínimo para uma sala de ultrassom que você precisa ter é isso. O mínimo para um leito de observação que você precisa ter é isso. Não faria sentido, de uma maneira de quem faz normas, né, o Estado, né, o órgão governamental, fazer uma norma no padrão AAA, né, usando termos. Então ele vai fazer, não, isso aqui é o mínimo que você precisa ter no leito de RPA, no leito de observação, numa sala cirúrgica. Então, se você pega, por exemplo, vamos falar de sala cirúrgica, a EDC 50 está com 22 anos de idade. Então, se uma norma que já é feita para o mínimo, e se ela já está com mais de 20 anos de idade, hoje tem muita gente aí projetando sala cirúrgica, pegando a RDC 50, que ela pede para você ter pontos tomadas de gás em duas paredes apenas. Apenas 2 paredes. Se eu não economizo tomada na sala de TV da minha casa, gente, vou economizar tomada na sala cirúrgica, que é o centro... Coração do hospital, né? Falando de uma cirurgia simples. Uma cirurgia de parto, né? Uma cesariana, vamos falar assim. Pô, é uma cirurgia super simples, certo? De baixa complexidade. Só nessa cirurgia, como exemplo, você precisa, numa parede, servir o anestesista, uma parede servir o obstetra, outra parede servir o pediatra. Se você seguir a RDC 50 e colocar só 2 paredes, um deles se ferrou, um deles ficou sem. Aí fica aquele varal de... Por isso ela está em revisão, né? De mangueira. Então, não sei se vocês concordam com isso, né? De que
a gente está falando aqui, você falou para leigos, mas eu acho que a gente também está falando para o público ABDH, que tem muitos projetistas, ter esse senso sobre as normas, né? Que tanto em relação à quantidade de tomadas, quantidade de pontos de gases, e todas as demais questões que são apontadas em normas, essa visão futura que o Flávio falou muito bem, ela pede que a gente coloque não somente essa previsão futura, que tem a ver com um plano diretor ou com uma visão do que aquilo pode ser, mas eu quero acrescentar também o aspecto da contingência. A gente viveu, né, há pouco tempo, a pandemia, mas falando de uma coisa que já faz mais tempo, igual, por exemplo, aquela catástrofe lá em Santa Maria da Botkiss que pegou fogo. Naquele dia, imagina que os hospitais daquela cidade, o que receberam de pessoas, não estavam provavelmente preparados. Então, nessa hora, uma sala de ultrassom vira sala de emergência, um corredor vira, né, vira qualquer coisa. Sim. Então, por esse motivo, a gente costuma exceder o que é esse mínimo, né, e sugerir aos clientes, às vezes, colocar um ponto de oxigênio numa sala onde a norma não está dizendo que tem que ter, mas justamente pela visão de flexibilidade, mas também de contingência. Guilherme, de jeito nenhum eu vou discordar de você, porque assim, a questão de você ter essa contingência, você ter flexibilidade é fundamental. Mas o que a gente vive hoje são condições em que os projetos acabam chegando... Eu chego lá no final, fazendo um orçamento, e o cliente olha aquele número e fala, peraí... O Flávio me falou que ia custar 10 e você está me falando que vai custar 20, exato, né? E então, tem que dar para cortar, ele começa a cortar. Então, é difícil você conciliar essa contingência com o budget de cada cliente. Exato. Por isso que eu acho que essa análise, ela tem que ser... Exato, você tem um ponto ótimo operacional, mas eu acho que você também tem que olhar a necessidade de cada cliente, né? Existem clientes que vão querer economizar um pouco mais e vão ter que trabalhar um pouquinho mais justo para poder construir aquilo. E vão sofrer por isso. Vai ter exatamente. Eles têm que saber isso. Acho que o grande ponto e o nosso papel é saber, olha, se você usar a norma como o padrão e o limite, a sua régua, você tem que entender que você está com pouca capacidade de expansão. Aí acho que o nosso papel é explicar isso para eles, mas nem sempre a gente consegue atender da maneira como a gente gostaria. Tem que ter botado o cliente aqui também. Um cliente, né? Exatamente. E no meio de tudo isso, eu falando agora como cliente da instituição de saúde, não cliente de vocês, mas o hospital está funcionando, né? Ao tempo que vocês estão fazendo tudo isso, o hospital está funcionando, tem gente entrando e saindo, tem atendimento, a energia não pode cair, não pode ter muito barulho porque tem gente internada. E aí, como é que faz? Faz, né? A resposta A obra, você diz? Vamos lá. Desculpa o transtorno, mas como é que é a frase? Estamos trabalhando para melhorar os nossos serviços. Exatamente. A gente trabalha, acho que assim, a questão de saúde, né? A questão de o impacto que a obra ou essa modernização, essa expansão vai causar no paciente, acho que isso é inegociável. Então, boas vedações, pensar no fluxo de obra, pensar num fluxo de demolição. Isso acho que nem é foco dessa discussão, porque deveria ser premissas básicas de qualquer construção e qualquer instituição, infelizmente não é. E eu acho que isso também é culpa da construtora, porque é fácil uma construtora pensar, não, a minha atuação é ir lá e fazer a demolição e fazer essa obra. Quem tem que pensar na poeira que vai gerar é o hospital, é a CCIH. E aí a gente entra na questão do conhecimento do setor de saúde, exato, né? Agora, você tem outras formas, né? Acho que a gente trabalha com um cronograma de barulho, né? Em que momento eu posso fazer barulho? A própria sinalização, né? O Guilherme brincou com a frase, mas isso é fundamental e é uma sinalização que acho que tem que ser efetiva, né? Por exemplo, no nosso canteiro a gente coloca lá o nome, o celular do engenheiro. Então, a gente não está se escondendo atrás do tapume, né? A gente é um agente que tem que pensar junto com a instituição hospitalar, junto com os projetos, para trazer esse momento que é o momento de quebrar os ovos ali,
mas que você vai ter um omelete gostoso no futuro, né? Inevitável. E da parte da equipagem, assim, quando se trata de um hospital em operação, a prática aqui que eu recomendo para todos que nos estão assistindo é, primeiramente, implantar um comitê de corporação tecnológica. Né? Para que serve esse comitê de corporação tecnológica? Aliás, primeiro, como é formado esse comitê de corporação tecnológica? Ele é formado por, no mínimo, 3 visões. A visão assistencial, visão médica assistencial, a visão financeira, que sabe como pagar, como é que vai financiar, vai pagar à vista, vai parcelar com o fornecedor, e a visão da engenharia, que normalmente a engenharia clínica participa. Sem uma dessas 3 visões, é como se fosse um tripé que vai cair ali. E, e por que existe esse comitê de corporação tecnológica? Porque todos os meses são solicitados compras de novos equipamentos. E se você não tem um plano de priorização da substituição, e aí existe técnica para você priorizar a substituição dos equipamentos, você planejar, não, qual é o CAPEX para o ano seguinte. Porque se você não faz isso, ganha equipamento quem é mais amigo do presidente ou quem enche mais o saco lá da diretoria. Então, quando há esse comitê de corporação tecnológica, que se reúne periodicamente, e ele recebe as solicitações, ele define se aquilo ali é estratégico ou não. E aí, como é que ele define? Ele define isso com base nesse plano de priorização de substituição, onde todos os equipamentos do parque são classificados, né, são diversos, tem fatoridade, fotomanutenção, defasagem tecnológica, end of service, end of life, custo de manutenção acumulado. Então, isso é feito através de software, né, ou uma boa planilha de Excel, mas idealmente por software. Então, você tem ali qual é da maior prioridade de troca para a menor prioridade de troca e qual é o custo, não que você comprou o equipamento, mas qual é o custo de substituição do equipamento novo. Então, com esse comitê que se reúne periodicamente, tem essas 3 visões, a financeira, a médica e da engenharia, a gente consegue atender e priorizar e planejar, né, o investimento e as trocas, e aí, a partir disso, alimentar a arquitetura, os projetistas e, né, a empreiteira, a construtora, sobre quais são os planos de substituição. Por exemplo, estamos planejando implantar uma hemodinâmica. Vamos falar de um grande equipamento. Estamos planejando para o segundo semestre implantar uma hemodinâmica, enfim. Então aí... super interessante, e tem alguns pontos que você coloca que a gente nem sabe o que ocorre, né, nos bastidores, né? Essa conversa é interessante também, saber um pouquinho das áreas ali. E tem uma parte... Não, fala, acaba aí, Luciano. Não, eu ia puxar você mesmo, Flávio, porque ele citou novos equipamentos que me remeteu às mudanças e revisões de projeto, né? Queria te ouvir um pouquinho disso. No quesito reforma de projetos existentes, né? Tem alguns casos que você não consegue, por exemplo, dependendo do tipo de mudança, você vai fazer numa cozinha, num centro cirúrgico, numa farmácia, você não consegue executar a obra dentro daquele ambiente. Às vezes é necessário você replicar o ambiente em um outro lugar, com uma complexidade maior, com uma tecnologia melhor, e depois você transformar o que era o antigo em alguma outra coisa menos complexa. Perfeito. A cozinha é a mesma coisa. Como é que você vai construir uma cozinha, reformar a cozinha com a cozinha funcionando? Uma poderia até fazer a comida fora e depois trazer. Mas normalmente a gente identifica alguns espaços que você possa ampliar, modernizar, depois você volta naquele lugar para reconstruir com outra função. Entendi. Então isso tudo está ali no nosso radar para você dar as melhores soluções, as mais... Nem sempre são as mais baratas, mas são as melhores. Com certeza. Onde isso é muito... Não necessariamente seu exemplo, né? Mas central de material esterilizado, também certamente igual, isso acontece. Mas daí um ambiente onde é fundamental, mesmo na fase 1 de implantação do hospital, que a gente receba, né, de vocês, assim, uma visão de, pelo menos até onde é possível enxergar, até quanto que aquilo vai crescer para que... né? Bom, vai começar com 2 máquinas de tantos litros, mas pode chegar, sei lá, 4 máquinas de quantos litros? Estou falando de autoclave, por exemplo. E já prevê isso, né? Bom, Exato. Nosso papo está muito bom, mas está chegando ao fim. Então, antes da gente encerrar, eu queria pedir para cada um de vocês, rapidamente, falar sobre a importância de quem atua na engenharia clínica, na construção, na arquitetura, se dedicar a conhecer um pouco mais o setor da saúde antes de entrar em um projeto dessa área. Vou começar por você, Guilherme. Quer começar por mim? Bom, a engenharia clínica, ela existe tanto na área de graduação com a engenharia biomédica, então para profissionais aí que estão
ainda mais os jovens, né, que estão querendo buscar uma formação que tem promissora. Existe a engenharia biomédica como graduação e existe a engenharia clínica como pós-graduação, que realmente seria a formação, né, a busca pelo conhecimento formal, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mas a prática, de fato, é o que traz ali a vivência, a experiência, né? E como recado final, aproveitando aqui estar junto com esses dois profissionais excelentes, que eu admiro muito, e para os telespectadores, envolver a engenharia clínica nos projetos e tratar a equipagem como projeto. De minha parte, essa é a principal mensagem, porque justamente tem impacto não só na arquitetura, mas na construção e em todos os demais projetos. Eu acho que esse é meu recado principal. Flávio? Bom, primeiramente, falar que a arquitetura ela é maior do que a arquitetura hospitalar. Então, você tem que pensar na arquitetura e depois se especializar na arquitetura hospitalar e não seguir direto. Então, e sempre que você projetar, você pensar na arquitetura, na relação do interno com o externo, da forma, da função. Depois você vai tratar por dentro e por fora também. Ontem a gente foi visitar o hospital da Unimed aqui na Barra e dá para perceber nitidamente, através da função interna, como é que é a fachada. Você consegue identificar exatamente isso. E, estando aqui no 10º Congresso da BDH, me remete ao início da nossa carreira na área de saúde, quando a gente era ávido. A gente estagiou numa empresa, os 3 fundadores, estagiamos juntos, a gente era da mesma sala na faculdade, fomos parar no mesmo escritório que fazia essa área de saúde, e o cara deixou a gente embora. Se tivesse ficado com a gente seria melhor. Mas eu me lembro que eu ia nos primeiros congressos, que não era ainda a BDH, era um congresso da São Camilo, lá em São Paulo, nos anos 90 e pouquinho, e ávidos por informações. Você não tinha internet, você não tinha Instagram, era o livro, e não tinha livro muito brasileiro, porque abriu em 90, acho, o Esporte Brasileiro, e a gente precisava receber esse conhecimento, né? Então, a gente vem a congressos sempre, é muito importante, não só as palestras em si, mas todo esse networking, todos esses papos de corredores que você tem, são relevantes, são importantes para a troca, e você está sempre ligado e antenado nas normas, nas tecnologias, conversar com o pessoal que complementa o nosso trabalho também de uma forma rica, mas nunca esquecer da arquitetura. Com certeza. João Paulo? Bom, eu comecei parabenizando o Flávio e termino falando isso porque acho que tem muito do que ele falou, né, do início, porque hoje eu enxergo a arquitetura hospitalar forte. Hoje eu enxergo clientes buscando a arquitetura hospitalar. Você digitar no Google, você vai ver inúmeras empresas de arquitetura hospitalar. Ou seja, você foi um agente transformador junto com diversos outros arquitetos e escritórios em transformar isso aqui, né? Em fazer esse congresso e em trazer esse fomento para a área. Vou estender para o Guilherme aqui, que conheço há mais de 20 anos, tenho um enorme carinho por ele e sei que é um profissional fantástico que fez da área engenharia clínica, junto construindo a Equipaquer, uma força também. Hoje, a engenharia clínica, ela, como você disse, tem graduação, pós-graduação, ela já existe um setor de engenharia clínica. É fácil saber que eu preciso de uma empresa de engenharia clínica para eu pensar num equipamento que custa milhões. Tem engenharia embarcada ali. E aí eu emendo essas duas áreas, citando esses dois profissionais aqui, que são potências dentro do setor deles, para falar da engenharia de construção hospitalar. Eu venho construir a Salix aí há 10 anos, tentando e enxergando essa lacuna no mercado. Hoje, eu enxergo a engenharia de construção hospitalar ainda pobre de conhecimento, ainda pobre de troca de experiência de profissionais dedicados a isso. E é fundamental, acho que a gente passa por todas as pontas, né? O Guilherme citou muito o projeto de equipagem, que às vezes é sonegado. A gente encontra no mercado muito projeto de arquitetura ainda
com falhas, né? Com que é feito nem sempre por profissionais qualificados. Mas a engenharia de construção hospitalar é a coisa mais comum, eu concorrer com construtoras residenciais, com empresas que fazem uma loja do Louis Vuitton, é muito bonita, mas que quando entra no hospital, a coisa muda. Então, acho que o meu principal recado é valorizem a engenharia de construção hospitalar, que é um complemento para todas essas cadeias, aí, todas essas disciplinas, né? A gente precisa fechar todas as pontas. Que é um Com complemento, não, que é certeza. quem materializa, na realidade. Né? Com É isso aí. certeza. Bom, Obrigado, João Patrícia. Paulo Torres, Flávio Kellner, Guilherme Xavier, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também a você que ficou aqui com a gente. E se quiser mais informações a respeito da arquitetura, da engenharia, para a área hospitalar, para a saúde, acesse o nosso site abdh.org.br ou então segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!